Olá, olha aqui novamente, quadro organizado, limpinho, para continuar a nossa correção de língua portuguesa. Bem, agora nós vamos fazer a correção, né, e a revisão da folhinha de exercício que eu passei para vocês no dia 9, e ela tinha 3 questões. A primeira delas, eu tinha destacado para vocês 4 frases, e todas as 4 frases, elas tinham a presença de um desses porquês. E vocês tinham que assinalar a frase em que o uso do porquê está errado, tá? Então, a primeira frase, então aqui, exercício letra A, a primeira frase, ela tá assim: você sabe por que ela foi embora? Você sabe por que ela foi? Você sabe por que ela foi embora? A frase B. Por que você quer saber isso? Por que você quer saber isso? Por que aqui, por que aqui? E na C, essa decisão foi tomada por quê? Foi tomada por quê? E na letra D, alguém sabe por que estamos aqui? Alguém sabe por que Bem, qual era o objetivo desse primeiro exercício? Assinalar a frase em que o uso está errado. Então, vamos analisar uma a uma? Primeiro, você sabe por que ela foi embora? Nós estamos diante de uma frase interrogativa e o porquê está sendo usado aqui no meio. Então, se ele está no meio, ele está separado sem acento. Então, está correta. Então, não é essa. Essa aqui está certa. B. Por que você quer saber isso? Nós estamos tratando de uma frase interrogativa no início da frase, então nós usamos o porquê separado sem acento, então também está correto. Então não é essa está correta. Essa decisão foi tomada por quê? Nós aqui temos uma frase interrogativa, né? Onde o porquê foi deslocado aqui para o final. Então, esse porquê, ele deveria ser grafado, né? Escrito como? Separado com acento. Então, a frase que está errada aqui no momento é a letra C. Vamos analisar a D? Alguém sabe por que estamos aqui? Uma frase interrogativa, onde o porquê foi colocado no meio da frase, então separado sem acento. Então, a alternativa correta, a alternativa errada, a frase que está errada, que usou o porquê de forma inadequada, é a letra C. Ele não tem o acento circunflexo, deveria ter, mas não tem. Então, é a letra C. Tudo bem? Então, vamos agora para a questão 2. A 2, nós também temos 4 frases e nós temos que indicar agora onde o uso do porquê está correto. É o contrário dessa daqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu usar aqui nosso paninho para ver se facilita aqui a limpeza. Bem melhor. Por isso que eu disse na aula anterior que eu estou com saudade do nosso quadro lá da escola. Bem, na questão 2, nós temos 4 frases. A primeira,
por que você está gritando comigo? A segunda, vou embora porque estou muito cansada. A terceira, letra C, alguém me diga o porquê de tanta confusão. E a letra D, a Helena sabe por que foi chamada à direção? Bem, diante dessas frases, nós vamos ter que assinalar aquela em que o uso do porquê está correto. Vamos ver a primeira frase? Então, vamos lá. É a questão 2, primeira frase. Letra A. Por que você está gritando comigo? Foi escrito assim. Tá seco aqui. Peraí. Vamos ver se agora vai. Por quê? Isso. Por que você está gritando comigo? Por que você está gritando comigo? Esse porquê, ele foi escrito junto e sem acento. Então, ele está correto? Não. O correto seria ele ser separado sem acento, porque ele é uma pergunta, né? Depois, o próximo porquê. Vou embora porque estou muito cansado. Vou embora porque vou embora porque estou muito cansada. Bem, esse porquê, ele está correto? Sim, porque ele está dando uma resposta. E se ele está dando uma resposta, ele foi escrito junto, sem acento. Então, acho que nós já encontramos aí a nossa frase correta. Por enquanto é a frase B, tá? A frase A não, porque esse porquê aqui tá errado, tá? Vamos para a frase C. Frase C. Alguém me diga o porquê de tanta confusão? Esse porquê aí da C, ele está escrito assim, ó. O porquê. Alguém me diga o porquê de tanta confusão? Esse porquê está usado adequadamente? Não, não está. Por quê? Ele aqui seria o motivo, a razão. Então, ele aqui adquire o papel de um substantivo. Se olharmos aqui, ó, nós vamos ver que ele está precedido de um artigo. Então, ele teria que ter acento circunflexo, mas ele não tem. Então, a letra C, ela não está correta. Nós continuamos somente com a letra B como correta. Letra D. Vamos lá. A Helena sabe por que foi chamada a direção? Foi usado aí nesse caso o porquê junto, sem acento. A Helena sabe dizer o porquê foi chamada a direção? Nós estamos com uma frase interrogativa, esse porquê sendo utilizado no meio dela, só que ele está usado de maneira inadequada. Teria que ser separado sem acento, porque esse tipo de porquê aqui nós só utilizamos para respostas, ok? Então vamos retomar a questão 2. Nós teríamos que assinalar a frase em que o uso do porquê está correto. Então a única correta aqui é a letra B.
Vou embora porque estou muito cansada. Esse porquê foi utilizado aqui para uma resposta. Então, junto sem acento, tá? O primeiro porquê, não. Por que você está gritando? E aí, porque você está gritando, teria que ser, ó, como eu falei, separado e não foi grafado junto, como se fosse uma resposta, e não é uma resposta, é uma pergunta direta, início de frase interrogativa, certo? Bem, agora nós vamos lá para a terceira questão. Na terceira questão, a tia Andréia colocou para vocês 4 frases e as 4 frases foram escritas utilizando o porquê de maneira inadequada. Então, vocês iam ter que corrigir essas palavras destacadas, ok? Reescrevendo a frase. Então, vamos lá. Bem, minha primeira frase que vocês têm aí é a letra A. Então, está escrita assim. Por que você está esperando por mim aqui? Só que esse porquê, ele foi grafado junto, né? Início de frase e junto numa frase interrogativa. Então, essa não é a forma correta. Vamos corrigir? Então, ela teria que ficar assim. Porque você está esperando por mim aqui. Porque você está esperando por mim aqui. Então, essa é a forma correta da letra A da terceira questão, tá? Letra B. Correta porque estamos diante de uma frase interrogativa, início de frase. Porque separado sem acento. Aquele porquê junto está errado, aquilo seria para a resposta. Letra B. Na letra B nós temos a seguinte frase. Sempre quis saber o porquê do seu sucesso. Só que o porquê, ele foi grafado separado e sem acento. Nós sabemos que o porquê separado com acento, ele é utilizado no final de frase interrogativa, direta ou indireta. Então, nesse caso aí, ele foi usado inadequadamente. Qual é o correto? Vamos ver? Letra B. Sempre quis saber o porquê do seu sucesso. Bem, o que nós fizemos aqui na B? Nós juntamos o porquê. Então, ficou o porquê junto com acento. O que sempre quisemos saber, o que? O motivo, a razão. Então, aqui é um papel de substantivo, nós estamos vendo o aqui ao lado. Então, ele ganhou acento circunflexo. Esse é o correto, tá? Letra C. Na letra C, nós temos a frase: Mariana não veio porque está chateada comigo. Ao ler essa frase, nós percebemos que ela é uma frase explicativa, está dando uma resposta. Só que esse porquê aí, ele não foi grafado de forma correta. Ele foi escrito separadamente. Porquê, 2 palavras. Então, o correto seria: Mariana não veio porque, estou dando a resposta, porque está chateada comigo. Está chateada comigo. Esse é o porquê correto. É o porquê de resposta, tá?
E no exercício ele estava separado, como se fosse pergunta. E não é. É assim, tá? Ó, certinho aí, autocorreção. Quem se equivocou, apaga, conserta, leia a frase de novo para entender a razão desse porquê. Última, letra D. Nós temos no exercício a frase: por favor, diga-me por quê. Esse porquê aí, ele foi grafado junto e com acento. Bem, primeira coisa, para ele ser grafado junto com acento, ele teria que estar desempenhando o papel de um substantivo. Ele teria que ser a razão, o porquê, e antes dele, ele tinha que vir precedido de um artigo ou um numeral, e nós aí não temos. Por favor, diga-me por quê. Não é isso que está aí na folhinha de vocês? Pois é. Então, qual é o correto? Vamos anotar? Por favor, vírgula. Diga-me por quê. Bem, por favor, diga-me por quê. Seria separado com acento, porque é uma frase interrogativa. É uma interrogativa indireta. Ela não precisa ter aqui o sinal de interrogação, mas ela tem a intenção. Lembra que nós trabalhamos em sala de aula sobre a intenção que você tem quando você trabalha com as frases, com a pontuação? Então, aqui a intenção é de pergunta. Por favor, diga-me por quê, tá? Então, aqui ela assume o papel de uma interrogativa indireta e no final. Se é final, porque separado com acento. Tudo bem? Então tá. Tenho visto através do retorno de vocês que vocês têm empregado de uma forma muito legal o porquê. As dúvidas que eu tenho tirado, as conclusões de vocês têm sido assim bem positivas. Então eu estou vendo que a assimilação do uso do porquê, ela foi bem aceita, né? Vocês compreenderam bem, estão sabendo utilizar. Inclusive nas produções textuais eu tenho visto, observado o uso do porquê de forma correta. Então aqui eu deixo para vocês, ó, beijo e parabéns pelo empenho e dedicação de todos. Até a nossa próxima aula.